sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos estudar sobre a probabilidade. Já vai entender o que é essa palavrinha aí. Os objetivos da nossa aula: compreender e indicar a probabilidade de um evento por meio de um número racional nas formas fracionária e percentual, analisando o significado dessa medida por meio de experimentos. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Então já anote aí no seu caderno a data de hoje, aula 45, probabilidade. Já continuamos. Tudo pronto aí? Seu material separado? Já anotado aí o título da aula? Então vamos começar aqui com o aquecimento. Quantas possibilidades há para formar números maiores que 300 com 3 algarismos, utilizando as cartas numeradas a seguir sem repeti-las? Então nós temos aqui as cartas com o algarismo 1, com o algarismo 2, 3, 4 e 5. E eu quero formar números maiores do que 300. Então, se os números são maiores do que 300, eu não vou começar nem pelo 1, nem pelo 2, tá certo? Então, nós vamos fixar aqui o 3, o 4 e o 5 como o primeiro algarismo dos nossos números, porque vão ser maiores que 300. Então, temos aqui. Se eu colocar o 3 como primeiro algarismo, eu tenho várias opções ali para o segundo algarismo. Colocando ali o 1 como segundo algarismo, o terceiro pode ser o 2, pode ser o 4 e pode ser o 5. Se eu colocar o 2 como segundo algarismo, o terceiro vai poder ser o 1, o 4 ou o 5. Se eu colocar o 4 como segundo algarismo, o terceiro vai ter a opção do 1, do 2 e do 5. E se eu colocar o 5 como segundo algarismo, eu vou ter a opção do 1, do 2 ou do 4 para o terceiro algarismo. Então, só para o algarismo 3 iniciar o número, eu tenho todas essas opções. Então, aqui, na verdade, nós temos 12 possibilidades de formar números que sejam maiores que 300, começando pelo número 3. Olha o que vai acontecer se eu fixar aqui o número 4 como o primeiro algarismo. O 4, então, vai ser o primeiro. Se eu colocar o 1 como segundo, o terceiro vai poder ser o 2, o 3 ou o 5. Fazendo agora da mesma maneira, com o segundo sendo o 2. Eu vou ter as opções do 1, do 3 e do 5. Na próxima, eu posso fixar o 3 como sendo o segundo. E vou ter a opção do 1, do 2 e do 5 para o terceiro. E fixando, então, agora o 4 como primeiro e o 5 como segundo, tem a opção do 1, do 2 e do 3 para o terceiro. Temos, então, aqui para o 4 também 12 possibilidades. Vamos ver as possibilidades do 5 agora. Então, fixando o 5 como primeiro, se eu colocar o 1 como segundo, eu tenho a opção do 2, do 3 e do 4 para o terceiro. Fixando agora o 2 no segundo,
eu vou ter a opção do 1, do 3 e do 4 para o terceiro. Colocando lá agora o 3 como segundo número, eu vou ter o 1, 2 e o 4 para ser o terceiro. E colocando o 4 como segunda opção, nós temos o 1, 2 e o 3 para o terceiro, certo? Mais 12 possibilidades. Então, no total, se você observar, nós temos 12 mais 12 mais 12, que são 36 possibilidades. Como que eu poderia fazer isso sem ter que analisar assim um por um? Olha só o que a gente faz para calcular, então, as possibilidades aqui nesse caso. Na primeira posição, que era a centena, eu só poderia usar o 3, o 4 ou o 5, porque eu queria números maiores que 300. Então, eu tinha 3 possibilidades de valor, certo? Na segunda posição, que era da dezena, eu poderia usar qualquer uma das cartas, menos a que eu tivesse escolhido para o anterior. Então, eu teria 4 possibilidades, já que no total eram 5 cartas. E na terceira posição, que era o algarismo da unidade, nós tínhamos apenas 3 cartas a serem consideradas, porque eu já tinha usado 2 das anteriores. Então, 3 possibilidades. Como nós fazemos isso? 3 vezes 4 vezes 3 vai resultar lá em 36, ó. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36 possibilidades. Então, eu poderia usar também dessa forma. Posso fazer lá um por um e posso fazer assim também essa análise de possibilidades. Tudo bem até aí? Essa quantidade de possibilidades que nós temos, dentro do estudo da probabilidade, nós chamamos de espaço amostral, que é o total de possibilidades que nós temos. Tudo bem? Então vamos praticar. Daniel está pensando em uma nova senha para seu celular. Ele quer fazer uma composição de uma letra na primeira posição com 2 dígitos já escolhidos por ele. Então, tem aqui, ele quer colocar uma letra com o número 35 logo em seguida. Os dígitos 3 e 5, né? Então, quantas são as possibilidades de escolher uma vogal para ocupar a primeira posição? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, quantas são as possibilidades que nós temos aqui para colocar uma vogal? Pensa comigo aqui então. Se nós formos considerar o nosso alfabeto inteiro, nós temos 26 letras. Dentro do nosso alfabeto, nós temos 5 vogais, que são A, E, I, O e U. Então, as vogais são 5 dentro de um espaço amostral, que no caso aqui nosso seriam 26 letras, que é o total de possibilidades se nós fôssemos considerar apenas letras. Mas ele diz lá que tem que ser uma vogal. Então, para ser vogal, nós temos 5 possibilidades. Pode ser o A, pode ser o E, pode ser o I, o O ou o U. Certo até aí? Vamos para mais um passinho para frente lá da nossa aula. Probabilidade. Agora, nós vamos entrar definitivamente no nosso assunto aqui.
Qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Então, a moeda tem duas faces, cara e coroa. Cara é ali onde aparece o valor daquela moeda e coroa o verso dela, certo? Então, nós temos aqui cara e coroa. Eu quero saber se eu lançar essa moeda, qual é a possibilidade de sair cara? Então, nós temos duas possibilidades aqui, mas para que seja cara, só tem uma. Então, a probabilidade de sair cara é 1 em 2, ou 1/2 ali. Então, eu tenho duas possibilidades, mas para sair cara, apenas uma. Então, 50%. Por quê? Metade do total é metade de 100%. Metade de 100% é 50%. Se eu lançar uma moeda 2 vezes, será que o resultado que eu vou ter será sempre uma cara e uma coroa? Vamos pensar um pouquinho lá. Eu posso lançar a minha moeda e dar 2 caras, sair 2 vezes cara. Posso lançar a minha moeda e sair 2 vezes coroa, né? Posso lançar essas moedas lá 2 vezes e sair uma cara e uma coroa, certo? E posso ter primeiro coroa, depois cara. Então, nessas possibilidades todas que nós temos aqui, nós temos 2 possibilidades, no total de 4 possibilidades. Por quê? Eu posso jogar uma moeda e sair cara, jogar a outra e sair cara de novo. Posso jogar uma moeda e sair coroa, jogar outra moeda e sair coroa de novo. Posso jogar uma moeda e sair cara e na outra coroa. E posso jogar a moeda e sair primeiro coroa, depois cara. Então, por isso eu considero que eu tenho 2 possibilidades, porque eu estou fazendo 2 jogadas. Então, aqui nós temos 2 num total de 4. Então, a probabilidade de sair uma cara e uma coroa é 2 em 4, certo? Que também dá 50%. Como assim? 2 não é metade das 4? Então, também é metade de 100%. A fração 2/4 é equivalente à fração 1/2, que nós já vimos lá nas aulas de frações. Então, por isso que deu o mesmo 50%. Certo até aí? Então, o que é a definição de probabilidade? A probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. O lançamento de dados e o lançamento de moedas são exemplos de experimentos aleatórios. A probabilidade pode ser representada na forma percentual, que foi o que a gente acabou de ver. Eu coloquei em forma de fração e coloquei já como porcentagem, né? Na forma percentual. Agora, olha aqui. Davi está brincando com um dado. Ao fazer o lançamento, é possível saber qual número será sorteado? Quais os resultados possíveis? Bom, saber exatamente qual é o número que vai sair lá, ficar virado com a face para cima, para nós é muito difícil, né? Mas nós podemos saber os resultados possíveis. Então, lançando um dado, quais são os resultados possíveis? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5 ou 6. Então, nós temos 6 resultados possíveis. O nosso dado, que tem o formato de um cubo, tem 6 lados ali, 6 faces. Então, em cada face eu tenho um valor. Nós temos, então, 6 resultados possíveis. Agora, olha a pergunta. Se Davi lançar 2 dados ao mesmo tempo, quais as possibilidades de resultado? E qual a probabilidade de obter números repetidos como resultado? Bom, aí ele já ampliou o nosso espaço amostral, porque antes nós tínhamos um dado, agora nós temos 2 dados. E ele quer descobrir as possibilidades de resultado. Então, eu vou lançar 2 dados.
eu posso ter todas essas possibilidades aqui. Olha só. Pode sair 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado. 1 no primeiro dado e 3 no segundo e assim por diante. Depois, se sair 2 no primeiro dado, pode sair 1 no segundo. Pode ser o 2 com o 2 com o 3. Existem várias possibilidades. No total aqui, se você verificar, nós temos todas essas possibilidades. Aí ele está me perguntando lá, qual a probabilidade de obter números repetidos como resultado? Para ser repetido, então, tem que sair o mesmo valor para os dois dados. Tem que ser o 1 e 1, o 2 e 2, o 3 e 3, o 4 e 4, o 5 e 5 e o 6 e o 6. Então, nós temos aqui 6 possibilidades de sair repetido, certo? Se nós temos 6 possibilidades de sair repetido, no nosso espaço amostral, que é o total de possibilidades, nós temos 36. Então, a probabilidade de obter números repetidos é de 6 em 36. Então, que eu posso transformar essa fração 6/36 para uma outra fração, fazendo a simplificação dela, dividindo por 6 o numerador e o denominador. Então, a possibilidade de sair, a probabilidade de ser um número repetido é 1/6. Isso é calcular, então, a probabilidade. É pegar ali as possibilidades que eu tenho dentro de um outro universo, que é o nosso espaço amostral. Tudo bem até aí? Então, vamos praticar aqui um pouquinho. O cronograma de aulas de uma turma do 6º ano deve ser organizado. Hoje, haverá aulas de português, matemática, história e ciências. De quantas formas diferentes pode ser organizado o horário dessa turma? Pensa um pouquinho aí. Como que a gente pode organizar colocando uma aula para cada um? Tempo para você. E aí, organizou esse horário? Então, pensa comigo lá. Você pode ficar lá, coloca lá português, daí vai sobrar matemática, história e ciências. Depois você fixa lá o português de novo e vai fazendo a distribuição. Precisa? Não. Vamos lembrar lá das primeiras questões que a gente fez.
Para a primeira aula, eu tenho 4 opções: português, matemática, história e ciências. Se eu usei uma delas aqui, na segunda aula eu vou ter 3 opções. Se eu já usei 2 aqui, para a terceira aula eu vou ter 2 opções. E se eu já usei 3, então para a última aula, que é a quarta, eu vou ter apenas uma opção. Lembra que a gente já fez um parecido hoje? Então, nós podemos apenas multiplicar aqui. 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1. E com isso nós encontramos 24 possibilidades. Certo? Corrige aí, então. Vamos para mais um. Ao lançar um dado e uma moeda, qual a probabilidade de obter como resultado 1 para o dado e cara para a moeda? Então, eu vou lançar o dado e a moeda. E eu quero ter cara e 1. Qual é essa possibilidade? Calcula aí e eu já volto com a resposta. Como que a gente pode verificar aqui, então, o lançamento desse dado e dessa moeda? Nós queremos cara e 1. Então, se eu jogar lá o dado e a moeda, o que vai acontecer? Pode sair 1 com a cara. Pode sair 2 com cara. 3 com cara. 4 com cara. 5 com cara e 6 com cara. Mas também pode sair todos esses resultados do dado com a coroa. A pergunta era cara e 1. Então, dentro desse universo todo, que é o nosso espaço amostral, nós temos 12 possibilidades, certo? O dado pode ter 6 possibilidades com cara e 6 possibilidades com a coroa. Então, no total, nós temos 12 possibilidades. Mas para sair cara e 1, só tem uma. Então, nós temos uma em 12, certo? Vamos relembrar alguns conceitos aqui que nós já vimos em aulas anteriores agora. Porcentagem é a fração de um número inteiro expressa em centésimos. Representa-se com o símbolo porcento, que a gente lê então por cento. Então, só relembrando lá. As frações podem ser representadas como porcentagem. Nós já vimos também. O símbolo porcento representa uma fração com denominador igual a 100. Então, olha só aqui, o 15%. Se nós formos escrever aqui o 15% em forma de fração,
é o 15 com denominador 100. Então, 15 centésimos, que é o 15%. Se nós formos escrever aqui o 49% como fração, é o 49 com denominador 100. Então, 49 centésimos ou 49%. 7,5% também pode ser escrito como fração. 7,5 sobre o 100. 2,3% também, 2,3 com 100 de denominador. Então, isso só para a gente relembrar lá das aulas passadas de fração, que a gente também aprendeu isso. Podemos representar, então, essas frações também aqui na nossa forma geométrica. Nós temos um inteiro aqui, que é 100%. Então, sempre que eu falar 100%, eu estou considerando o total, que é o inteiro. Quando eu divido esse inteiro ao meio e pego uma das suas partes, cada uma delas representa 50%. O 25% é como se eu pegasse aqui, então, o 50% e estou dividindo em duas partes. Aqui eu coloquei para vocês mais uma que a gente já vai conversar. E os 10%, eu estou pegando aquele 100% e dividindo em 10 partes. Então, olha aqui. 50% é o mesmo que 1/2. O 25% é o mesmo que o 1/4. E esses 25 mais 25 mais 25 são 75. Qual fração que eu consigo colocar aqui, então? Eu estou colorindo 3 partes de 4 partes que eu tinha ali. Então, eu tenho 3/4, que é o mesmo que 75%. E aqui, como eu já falei para vocês, estou dividindo o inteiro em 10 partes. Colorindo uma das partes, nós temos a fração 1/10, que equivale a 10%, certo? Então, a gente pode usar a porcentagem para representar em forma de fração, ou vice-versa, a fração em forma de porcentagem. Vamos praticar mais um pouquinho? Olha o número 4, então. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos um número par? Escreva o resultado na forma de porcentagem. Então, o dado tem 6 valores ali nas faces, né? Eu quero saber a probabilidade de sair um número par. Tempo para você. E aí, então, qual a probabilidade de ser um número par? Vamos ver? Para ser um número par, tem que ser 2, 4 ou 6, porque o 1, 3 e o 5 são ímpares. Então, o 2, o 4 e o 6 são pares.
No total, então, o nosso espaço amostral aqui no caso, são 6 valores que nós temos para o dado. Então, nós temos 3 possibilidades em 6. Podemos transformar a fração 3/6 na fração 1/2, simplificando essa fração, dividindo por 3 o numerador e o denominador. Com isso, 1/2 a gente consegue escrever na forma de porcentagem, como pede ali no enunciado. Então, 1/2 equivale a 50%. Tudo bem até aí? Mais um para você. João está brincando com uma roleta. Considerando as marcações da roleta, avalie a probabilidade de ele obter um resultado igual a 40 pontos ao final de 3 rodadas. Tempo para você resolver, já volto para corrigir. E aí, descobriu? Vamos conferir então. Ele quer que você faça então 3 rodadas e tenha uma soma de 40. Então vamos ver as possibilidades aqui. Conferindo lá então na rodada 1, ele tem 3 possibilidades. Por quê? Os números se repetem, né? Pode aparecer o 20, pode aparecer o 10 ou pode aparecer o 5. Na rodada 2, ele também tem 3 possibilidades, o 20, o 10 ou o 5. E na rodada 3, tem mais 3 possibilidades. Então, no total, nós podemos multiplicar aqui, nós temos 27 possibilidades. Então, esse é o nosso espaço amostral, é a quantidade total de possibilidades que tem. Mas eu não quero qualquer valor, eu quero que a soma desses valores seja igual a 40. Então, quais as possibilidades de ser soma igual a 40? Temos aqui, pode sair 10, depois 10 e 20, ou pode sair o 10, o 20 e o 10, ou pode sair o 20, o 10 e o 10, porque ele vai girar 3 vezes. Então, são essas possibilidades que eu tenho. Então, no total de 27 possibilidades, eu tenho apenas 3
que pode ser soma igual a 40. Então, 3 em 27. Eu tenho aqui, então, uma divisão por 3 para simplificar a minha fração, que vai ficar 1/9. Se você chegou até o 3 com 27, tá ótimo. Mas sempre lembre que você pode simplificar a fração, certo? Vamos para o quiz da aula de hoje? Karina tem um pote de balas com os sabores limão, morango e laranja, nas quantidades ilustradas na figura. Então, está aqui ao lado. Ao escolher aleatoriamente uma bala, qual a probabilidade dela ser sabor morango? Tempo para você. Conferindo então aí, ver se você acertou. Então a Karina tem esse pote de balas e ela quer escolher aleatoriamente, ela vai tirando as balas ali e eu quero saber qual a probabilidade de ser sabor morango. Primeira coisa a se fazer, precisamos saber o nosso espaço amostral, que é a quantidade total que nós temos ali de possibilidades. Então, contando as balas aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 balas. Então, esse é o nosso espaço amostral. Vai ser o denominador lá da nossa fração. Então, esse é o total de possibilidades. Aí, ela quer saber qual a possibilidade de ser de morango. Então, vamos ver. Morango, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, para que nós calculemos ali a probabilidade, eu pego a quantidade de possibilidades daquele que eu estou considerando, que no caso aqui é a bala de morango, pelo total de balas que eu tenho no pote. Então, eu tenho ali 5 em 11. Essa é a probabilidade que a Karina tem. Então, ela tem 5 oportunidades ali de tirar uma bala de morango dentro de um total de balas que são 11. Certo? Mais um quiz para você. Número 2. Em uma caixa foram colocadas algumas bolinhas verdes e amarelas. Quantas bolinhas amarelas podem existir na caixa para que a probabilidade de selecionar essa cor de bolinha seja igual a 2/3? Então, eu quero saber quantas bolinhas. Agora é o caminho contrário. Primeiro eu dava quantas tinha e você tinha que calcular a probabilidade. Agora eu quero o caminho inverso. Eu estou te dando a probabilidade, que é 2/3. E quero saber quantas são as bolinhas. Tempo para você.
E aí, descobriu quantas bolinhas nós temos? Bom, ele quer que a probabilidade seja 2/3. Isso para tirar a bolinha amarela. Então, se nós temos que tirar 2 em 3, nós temos um total de 3 bolinhas, 2 amarelas e uma verde. Por quê? 2/3 quer dizer que eu tenho 2 chances de tirar a amarela. E num total de bolinhas, que é o 3 aqui, né? Então tem que ter uma verde. Esses 2/3 nós podemos representar aqui também como 4/6, 12/18, 20/30. Por quê? Porque 2/3 é uma fração equivalente à fração 4/6. Se eu multiplicar 2 por 2 é 4 e 3 por 2 é 6. É equivalente também a 12/18. Se eu multiplicar 2 por 6 é 12, 3 por 6 é 18, né? Aqui, 20/30. Se eu multiplicar o 2 por 10 é 20, o 3 por 10 é 30. Então, como que eu posso representar a quantidade de bolinhas? Podem ser 2 bolinhas amarelas e uma verde? Pode. Podem ser, eu posso ter aqui a outra fração 4/6, 12/18, 20/30? Também posso. Por quê? Porque eu tenho frações equivalentes. Certo até aí? Muito bem. Então, o que é que nós vimos na nossa aula de hoje? Aprendemos o conceito de probabilidade. Vimos como representar a probabilidade de um evento por meio de um número racional nas formas fracionária e percentual, analisando o significado dessa medida por meio de experimentos. Então, eu espero que vocês continuem assistindo às aulas e tenho uma mensagem final para vocês aqui. Não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque assim você cresce. Estude porque te torna melhor. Estude porque o conhecimento é libertador. Então, continue se dedicando aos seus estudos. Não desista. Até qualquer hora.